O que você precisa fazer? Você precisa acessar a agenda de Deus. Porque imagina, eu vi os seus números quando entrei aqui na tua base. Você metrifica tudo. Você é um cara de performance. Você é um cara que entende que o trabalho recompensa. Você não tá onde você tá à toa. Você não tá onde você tá por acaso. Então entende, você estabeleceu uma agenda pro ano que vem. Mas antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, já havia uma agenda de Deus a teu respeito pro ano que vem. Então, uma das coisas mais poderosas, Joel, que existe na nossa jornada de fé é a gente acessar o poder da concordância. O que é o poder da concordância? É uma das bases fundamentais da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Jesus está dizendo, Pai, eu concordo com a tua vontade. Olha outro momento que Jesus usa esse princípio. Ele fala, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Então o que é o poder da concordância? O poder da concordância é você alinhar o teu coração com o coração de Deus. Você acha que essa tem que ser a primeira meta de todo mundo que pensa no ano? Por exemplo, assim, eu vou pensar nas minhas metas para 2025. Essa é a primeira agenda. A agenda de Deus é que eu tenho que começar. Se a gente entender que antes da gente pisar em 2025, ele já passei na eternidade futura. Se a gente entender que tem coisas que eu projeto para o próximo ano, mas ele já esteve lá, é mais fácil eu consultar aquele que é o pai do tempo do que eu ficar tentando adivinhar o que o tempo tem para mim. É verdade. Então tem gente que tá assim, cara, eu tô tentando projetar 2025, eu tô acessando com o pai do tempo. Pai, o que você já preparou para 2025? Porque quem se antecipa governa. Quem que se antecipa, Joel? Quem ouve o céu. Todo homem que ouve o céu governa na terra. José, ele ouve o céu e ele fala, vão vir períodos de fartura, mas logo em seguida vem períodos de seca. Então a gente vai guardar a semente para o tempo das vacas magras. Perfeito. E ele governa. Então a gente pega isso na história de José, na história de Abraão, na história de Davi. Abraão, ele ouve dos céus uma direção. E nem sempre Deus te fala o que fazer, mas tem momentos que Deus vai te falar o que não fazer. Nem sempre Deus te fala para onde ir, mas tem momentos que Deus vai te falar onde não permanecer. Para Abraão, ele não fala para onde ele vai, ele fala para onde ele precisa sair. Ele fala, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Então, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, ó. Etimologia da palavra concordância. Concordes. Corações alinhados. Então, discordância significa discordes. Corações desalinhados, desconectados. O que significa concordar com a vontade de Deus? Significa que o meu coração agora vai bater no ritmo das batidas do coração de Deus. Então significa que se Deus tem para mim um projeto no próximo ano, Deus, eu quero que o meu coração bata no ritmo do seu coração. Deus, eu quero que o meu coração se incline para onde está inclinado o teu coração. E o que isso gera, Joel? Gera uma jornada mais assertiva. Você não vai perder mais tanto tempo em coisas em que Deus não está. Você não vai investir em projetos que Deus não está. E aí ninguém entende por que um homem que ouve os céus, ele cresce tão rápido, ele corre tão rápido, ele chega tão longe. Porque você discerne o tempo e o modo. Você não se frustra tanto, você não tropeça tanto, você não força portas que não são para entrar, você é mais assertivo. Então, se você for pegar os últimos 2 anos e meio, me explica o que está acontecendo na sua igreja, Fernandes. Me explica 500 membros se tornarem 15 mil. Me explica 1.000 metros quadrados se tornarem quase 150 mil com a nossa última expansão. Cara, eu estou o tempo inteiro tentando discernir qual é o próximo passo que Deus quer que a gente dê. Certo. Então não é sobre uma visão estratégica extraordinária, é sobre uma sensibilidade. Os céus estão o tempo inteiro falando, e quem discerne o que o céu fala, governa, se antecipa. Como é que identifica essa linguagem, André? Como é que Deus fala com a gente? Porque como que o cara discerne? Você fala muito de discernir, né? Como que a galera que está assistindo, está ouvindo, discerne? É Deus que está falando comigo e os planos escritos? Ou é a minha própria cabeça agitada e meu desejo material e carnal que está falando comigo? Como é que é essa linguagem? Cara, a Bíblia fala sobre o Espírito de Deus testificando ao nosso espírito a respeito das coisas de Deus. Então Paulo fala, por exemplo, que a oração no Espírito, ela é infrutífera para a nossa mente, mas ela edifica o nosso espírito.
A Bíblia fala em outro momento que são como gemidos inexprimíveis. Ou seja, quanto mais conectado eu tô, mais eu entendo, discerno e ouço o que os céus estão falando. É como um rádio, cara. Tem centenas de frequências de rádio atravessando o meu corpo e o seu agora. Mas se a gente ligar um rádio, a gente só vai ouvir uma rádio, é aquela que você sintonizou. Certo. Então imagina, você tem ruídos e vozes o tempo inteiro ao teu redor. Você tem opiniões, você tem conselhos, você tem amigos, você tem estrategistas, você tem métricas, você tem... Mas a despeito de tudo isso, também existe um testemunho interior. Existe uma voz falando com você, existem impressões no seu espírito, existem sonhos proféticos. Então, o tempo inteiro tem muita coisa tentando falar com a gente. Quanto mais sensível eu tô, mais discernimento eu tenho. Então eu gosto de dizer que aquilo que às vezes a gente chama de silêncio de Deus, Deus chama de falta de sintonia. Não é que ele não está falando, é você que não está sintonizado com a forma como ele fala. Então vou dar algumas coisas práticas, tá? É muito comum as palavras que vêm de Deus gerar algum tipo de convicção ou afirmação. E é muito comum uma palavra que não vem de Deus gerar em você abatimento ou culpa. Então, como é que eu quero discernir se é de Deus ou não? O final desse meu desejo edifica. Cara, se edifica, é muito difícil ser algo meu, porque você nunca vai pensar em algo que te edifica. Vou dar um exemplo básico. Eu nunca vou pensar em algo que me edifica? Não, porque a nossa carne não é boa. Porque a nossa carne não é boa, ela é cheia de vício. Ela é cheia de vício. De desejo, de vontade. De vontade. Inclusive, a pior coisa que Deus pode fazer com alguém é entregá-lo aos seus próprios prazeres. A pior coisa que Deus pode fazer com o homem é entregá-lo aos seus próprios prazeres. Você quer um exemplo? Você entrou numa conversa que não é legal. Isso te gera um incômodo. Você recebe uma mensagem de uma mulher e a mensagem você percebeu que tem malícia. Não é legal. Isso te gera incômodo. Você entra numa sala e tem alguém falando de uma outra pessoa, a conversa não tá legal, isso gera um incômodo. Ou seja, a gente tem uma sensibilidade para discernir, cara, isso não é bom. Isso não é para mim. A pior coisa que pode acontecer é um homem perder essa sensibilidade, ele perde o temor. Então ele deseja o que não deveria desejar e ele não se incomoda mais. Ele toca no que ele não deveria tocar e isso não incomoda mais. Ele faz o que ele não deveria fazer, isso não incomoda mais. Então, olha que forte isso aqui, cara. E eu já tive momentos assim, que eu desejei fazer coisas e eu falei, cara, isso é coisa da minha cabeça. Então vou dar um exemplo. Tô andando na rua, eu vejo alguém e falo, putz, eu vou ajudar esse cara. Aí você fala, não, pera aí, isso é coisa da minha cabeça. Já viveu isso em algum momento? Toda hora. Entende algo? A tua cabeça nunca vai te inspirar a fazer algo que edifica o teu espírito. Cara, isso eu também nunca ouvi. Essa eu não ouvi também não. Essa é nova. Porque a carne e o espírito, eles militam um contra o outro o tempo inteiro. Então a tua carne nunca vai falar, Joel, seja generoso, cobre o órfão. Ei, Joel, seja generoso, ajuda aquele cara. Ei, Joel, tua carne nunca vai falar isso. Se você está ouvindo isso, quem está falando é o teu espírito. Eu vou te falar o que a tua carne está falando. A tua carne vai falar em seguida, ei, desconsidera, isso aqui é coisa minha. Ei, é coisa da sua cabeça. Quem está falando isso? Vozes da sua cabeça. Então imagina, a minha agenda em 2025. Eu vou fazer um orfanato em 2025. Deus me deu esse projeto há algum tempo. Esse ano começou a queimar no meu coração. Compartilhei com uma pessoa. Ele falou, se você der o primeiro passo, eu dou a área. Então a gente já tem uma área, eu vou começar a construção de um orfanato. Cara, a minha carne jamais falaria, Fernandes, gasta o seu dia de descanso para a construção de um orfanato. Fernandes, pega a tua agenda e tira alguns dias na tua agenda para fazer algo que vai ser para edificar a vida de outros. A minha carne nunca vai falar isso. A minha carne vai tentar me convencer a descansar mais, trabalhar mais, ganhar mais. Então, existem alguns indicativos que são muito básicos. A sua carne nunca vai te inspirar a fazer algo que edifique o teu espírito. Então, alguns indicativos básicos, tá? Eu preciso entender o que eu estou ouvindo. Isso é algo que nasceu de mim? Porque para pensar, vamos ser sinceros, o próprio Jesus, quando ele é chamado de bom, ele fala, não, bom é o Pai que está nos céus. Cara, a gente ama porque ele nos amou primeiro. A Bíblia fala que a fé que nós temos porque recebemos dele. Joel, a fé que você tem não é mérito teu, você recebeu. O amor que você tem pelos seus filhos não é mérito teu, você só ama porque ele te amou primeiro.
Então os sonhos que você carrega, você só carrega porque ele implantou em você. A visão que você tem, você só visiona porque ele te permitiu ver. A voz que você tem, cara, ela só ecoa porque ele fala enquanto você fala. Porque ele respalda o que você fala. Existe uma frequência que foi implantada na tua voz que quando você fala, as pessoas param pra ouvir e falam, cara, eu não sei, mas eu tô com vontade de ouvir esse cara. Isso é uma graça. Isso foi concedido. Então o que eu preciso entender? Então o que eu preciso entender? Existe uma expectativa dos céus para que eu faça algo com aquilo que me foi confiado. Existe uma expectativa. E o que eu acho mais forte em relação a essa zona de graça? Que é a voz. Se Deus te deu voz, existem pessoas que não conseguem falar esperando que você fale por elas. Isso é muito forte. A Bíblia fala que o verdadeiro evangelho é sobre a gente cobrir o órfão e a viúva. Cara, tem órfãos que querem falar, mas não conseguem falar. Tem crianças com abuso sexual que querem gritar, mas não podem gritar. Tem pais de família falidos que não sabem como explicar para a mulher que vão ser despejados, a despensa está vazia, não tem como falar. Ou seja, eu não sei quais são as facetas dessa zona de graça, mas uma coisa eu sei, a base dela é Deus te deu voz. Faça algo com a sua voz, que vai além de você. Porque vai ter um dia que a nossa voz não vai estar mais falando.